E nós voltamos com Toda Mulher e nosso assunto hoje é o voto feminino nas eleições de 2010, um direito conquistado há 76 anos no Brasil. No estúdio da TV Alerj, a doutora em Ciências Políticas, doutora Cristiane Jales. Doutora Cristiane, nós vimos um VT agora, uma reportagem falando a respeito das mulheres, do direito de votar. Os homens também concordaram que a mulher conquistou isso. Mas toda essa independência ainda assusta o homem? Acho que sim. Acho que aí teria que ser um homem para falar sobre isso, né? Mas acho que sim, acho que ainda assusta. O que você percebe é que as mulheres em zonas menos urbanizadas, tá, e com menores níveis educacionais, elas ainda votam muito atrelada ao voto dos seus maridos, dos seus pais, ou seja, dos homens, né? E não podemos esquecer que a política, ela é, no mundo, uma atividade masculina, né? Então, assusta o homem, até porque isso significa começar a ter que dividir um poder, um espaço que era só dele, né? Então, as mulheres, elas entrando nesse espaço, de certa forma, nós estamos disputando e diminuindo o espaço do homem. Então, isso realmente assusta, né? Agora, ao mesmo tempo, eu acho muito difícil que algum homem tenha coragem, né, de declarar publicamente que ele é contra a igualdade entre os homens, né? Então, nesse ponto, eu acho que se você percebe a prática política, né, de homens e mulheres, você começa a perceber que há um reforço da desigualdade e há um reforço do domínio masculino, sim, né? E que para conseguir superar esse domínio masculino e para a mulher ser independente, a gente precisa de outras ações além da ação eleitoral, ou seja, além do direito de voto. Nós precisamos ter mulheres que são mais educadas, mulheres que estão morando em áreas urbanas e não em áreas rurais, mulheres que trabalhem fora, porque isso significa a independência financeira, ela é um ponto fundamental para você ter as outras independências também. Então, você tem várias pesquisas que mostram uma correlação muito forte entre essas variáveis e o voto. O voto significa a independência do voto da mulher frente aos seus homens, né? E uma conquista maior que o voto feminino ainda foi as mulheres poderem se candidatar a cargos importantes eleitorais. Essa eleição, por exemplo, pode ser uma surpresa, né? Pode ter aí uma futura presidenta, uma mulher. O que você acha disso? Eu acho ótimo. A gente já tem caminhado para esse processo de maior inclusão das mulheres nas arenas políticas brasileiras. Você vê um aumento disso. Você já tem mulheres, né, que são ministras. Isso tem muito a ver com a redemocratização em 1985, como eu já disse. Então, esse processo todo acontece após 85, ou seja, no momento em que você permite com que aquelas mulheres que estão militando nas comunidades eclesiais de base, nas associações de moradores, nas várias associações da sociedade organizada, que elas consigam entrar também nas estruturas partidárias, ou seja, elas começam a ter acesso a esse canal partidário. E a partir daí começar a subir, a conquistar os postos da estrutura partidária para hoje ser indicada a concorrer à presidência da República, que é o principal cargo desse país, né? Na Câmara dos Deputados, as mulheres ocupam apenas 8% das cadeiras e 12% do Senado. Mas o Congresso alterou a lei eleitoral no ano passado. A nova legislação, em vez de determinar apenas a reserva de 30% das vagas para as mulheres, como era feito antes, agora exige o preenchimento dessas vagas. Depois de perceber que os partidos não estavam cumprindo a regra e que os TREs não estavam cobrando o preenchimento de 30% das vagas por mulheres, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu impor a lei. Por 6 votos a 1, o TSE definiu que, se o partido não atingir o percentual, terá de inscrever novas candidatas ou retirar o registro de candidaturas masculinas. Como resolver isso, doutora?
Eu acho que as cotas é isso mesmo, assim, no mundo a experiência das cotas eleitorais é uma experiência bem-sucedida. Agora, é uma experiência que demanda longo prazo. Ela não acontecerá e não haverá mudanças de curto prazo. A gente vai ver isso daqui a 50 anos. Então, é uma mudança que está acontecendo. Percebemos isso quando temos duas candidatas mulheres à presidência da República. Mas ela demandará tempo e demandará também dos poderes constituídos, aí principalmente o Judiciário e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele fiscalize o cumprimento da cota, porque você também colocar só a cota na lei, mas não fiscalizar se a lei está sendo cumprida ou não, que foi essa decisão do TSE, né, você também não adianta. Né? Você tem um aumento hoje muito forte, é muito interessante isso, de mulheres que começam a fazer as suas carreiras políticas não atreladas a maridos, a pais, ou seja, ao domínio masculino familiar, mas sim atreladas às suas próprias carreiras políticas, vindas de associações, vindas de movimentos de base. Então, você já começa a ter um espaço maior para esse tipo de militante chegar ao poder. E de acordo com dados da União Interparlamentar, o Brasil ocupa a posição de número 106 no ranking que analisa a participação feminina no legislativo de 186 países. Na frente do Brasil estão nações africanas como Moçambique e Angola. Na América do Sul também estão em atuação melhor que a do Brasil, a Argentina, o Equador e o Peru. Alguns desses países adotaram a política de cotas para equilibrar a participação de homens e mulheres no legislativo. Você acha essa cota justa, como você já falou, que acha que é tranquilo? Eu acho que a Argentina é um bom exemplo. A Argentina foi o primeiro país latino-americano a adotar uma política de cotas para as mulheres, né, na política. Isso foi feito em 1991 e a gente já tem o resultado de mulheres na Argentina comandando o governo. Então, você já percebe que a política de cotas, ela traz resultado. O topo desse ranking que você nos disse, ele é ocupado pelos países nórdicos. Os países nórdicos foram os primeiros no mundo a instituírem a cota, um pouco por conta de pressionar a igualdade da participação entre homens e mulheres. Então, nesses países, se você pega a política local e vai fazer uma separação por gênero, você vai ver que 40% de todos os cargos são ocupados por mulheres já. Aqui no Brasil a gente está nessa média de 7%, 8%. Então ainda temos muito o que caminhar. E hoje representamos 70,3 milhões de votos. O Distrito Federal e o Rio de Janeiro são os estados que apresentam os mais altos percentuais de mulheres eleitoras. Além disso, uma pesquisa revela que a maior parte do eleitorado é formada por mulheres entre 25 e 34 anos. Uma mulher nessa idade ela já está mais madura para escolher o seu candidato? Acho que sim. E acho que essa mulher dos 25 aos 35 anos, ela provavelmente é uma mulher que hoje no Brasil, com 80% de urbanização, que mora na cidade, que tem níveis de escolaridade altos e que, de alguma forma, vai fazer um voto que é um voto ideologicamente, ainda que todas as pesquisas mostrem que é muito difícil você comprovar essa ideia tanto da motivação quanto da ideologia no voto, principalmente no Brasil, você não tem muito como fazer isso, mas você percebe que essas mulheres elas já vão ter um voto que pode ser um voto feminino também. Então, né? você acredita que mulher vota em mulher ou não? Se tiver mulher candidata, eu acredito que sim. Eu acho que essa é a importância da cota. Então, tendo mulheres que vão se candidatar, a possibilidade de você votar em uma mulher começa a aumentar. Hoje, eu acho que hoje essa eleição presidencial ela mostra muito isso. Né? Nós temos 9 candidatos. Dos 9 candidatos, nós temos 2 mulheres. Então, proporcionalmente, em percentual, a eleição presidencial hoje, de 2010, ela é uma eleição que tem uma grande participação de mulheres. Então, a probabilidade de você escolher uma das mulheres em 9, em 7, né, é grande. Doutora Cristiane, uma pergunta agora bem curiosa. Você é pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e
expert em ciências políticas. Quando você sentiu que você queria ser especialista nesse assunto? Acho que não teve muito como... eu trabalho na Fundação desde a época de faculdade, desde de estágio, e no estágio eu gostei muito de um projeto, que foi o projeto ao qual eu me engajei, que foi um projeto chamado Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, né? É um grande dicionário sobre política brasileira. Então, a gente faz biografias desde 1930 de todos os presidentes, todos os senadores, senadoras, todos os deputados, deputadas do Brasil. Então, a partir daí, eu aprendi a gostar de política e, com isso, eu fui me encaminhando para trabalhar com a questão de política brasileira. E você hoje está envolvida nesse projeto ainda ou outros? Hoje eu estou envolvida nesse projeto, sou a coordenadora desse projeto. Ele acaba de ser lançado na internet, né? Ele está disponível na internet, no site do CPDOC. Quem quiser ver lá no site do CPDOC vai poder se informar melhor sobre o seu candidato. A gente tem a biografia de todos os deputados federais. Então, quem está tentando reeleição vai ter sua biografia lá, então é possível saber o que ele fez, se fez bem. E estou envolvida em outros projetos também. Eu tenho um outro projeto que é um lado sobre trabalhar com movimentos católicos, intelectuais católicos no Brasil, aí isso num período mais recuado, nos anos 40 e 50, então, e outras coisas como esse trabalho das mulheres, que o dicionário, eu fiz um trabalho há pouco tempo com o dicionário mostrando como nós temos aumentado essa participação de mulheres na elite política brasileira. Então, só para dar um exemplo, o dicionário ele tem 3 edições. A primeira edição foi publicada em 1984, né? E nessa primeira edição a gente só teve 19 mulheres no dicionário, relacionadas como membros da elite política brasileira. A segunda edição ela vai ser publicada em 2001. A gente já vai ter 99 mulheres entrando aí. E hoje, na terceira edição, que foi publicada agora, em março desse ano, nós já temos 173 mulheres. É mínimo perto de um universo de mais de 6.100 homens. Mas eu acho que já mostra que em poucos anos a gente tem conseguido praticamente dobrar a participação feminina na elite política brasileira. Vamos ver se continuamos nesse ritmo e, de repente, se aumentamos a velocidade desse ritmo. Ok, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Espero que você tenha gostado, que nós adoramos. E tomara que também a gente tenha ajudado as pessoas que estiverem assistindo esse programa a ter um voto consciente, não é mesmo? Obrigada. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro da nossa programação, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até o nosso próximo encontro depois das eleições.